Como eu disse, né, como falei no início, a gente vai continuar aí falando da Europa, mas agora com uma perspectiva que vai trazer, assim, ela mais para perto dos dias atuais, né? A gente vai falar aí de alguns aspectos que vão remeter ao que rola na Europa hoje, né? Porque o que nós falamos até então estava ligado aí com aspectos históricos, né? Que foi o que tornou possível, né? Que a Europa se constituir como a gente conhece hoje. Então, agora a gente vai falar de dois aspectos. Na questão natural, né? Então, nós vamos falar de relevo, vegetação e clima, e vamos falar dos aspectos da população. E aí é que eu faço um parênteses, né? Na primeira aula, quando eu apresentei para vocês o guia de aprendizagem, eu expliquei que ao longo desse ano a gente vai revisitar alguns pontos que vocês estudaram ano passado, né? E que no primeiro bimestre seriam aí duas habilidades sobre demografia, né? Sobre estudos da população. Então, vai ser agora, a gente vai falar a respeito da população europeia, então, nesse momento, a gente vai recordar alguns desses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de aspecto natural da Europa, a gente já pensa numa proposta de regionalização a partir dessas características naturais. Então, para a gente entender como esse meio natural se organiza na Europa, existe uma subdivisão em 3 regiões, tá? A gente classifica aí essas 3 porções do território europeu como, né, Europa do Norte, Europa oceânica e continental, e a Europa do Sul, tá certo? Então, divide-se em 3 porções que tem ali as características mais características específicas, né, cada um desses pontos, tá certo? Bom, a gente vai começar falando da Europa do Norte, tá? A Europa do Norte, ela acaba estando nas regiões de latitude mais elevada, então, mais próximas ali, vou voltar. Latitude elevada são as latitudes que acabam se apresentando em regiões, quando a gente se afasta do Equador, o Equador é a latitude zero. Quando a gente se afasta do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a gente fala que nós estamos aumentando, né, a latitude, a gente está caminhando para latitudes maiores. Então, essa porção do território, ela está, né, acima dos 60 graus ao norte, né, então, já se aproximando aí das regiões mais frias do planeta, tá? Então, existe aí o predomínio do clima polar, apesar de ainda não, né, 60 ainda não ser, latitude 60 ainda não ser o círculo polar, mas começa a ficar mais frio, né? E aí a gente combina com outros fatores e acaba tendo esse clima polar. E o clima, né, por ser mais frio, e aí a gente tem algumas limitações, por exemplo, ao acesso à água e tudo mais, a gente observa essa característica climática no tipo de vegetação que essa região apresenta. No clima polar, a vegetação predominante aí é a tundra. Na verdade, a tundra, ela é uma vegetação rasteira, lembra muito um musgo, né? Que é os líquens e os musgos. Super baixinha, justamente porque a disponibilidade de água no estado líquido é pequena, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento das plantas, tá? Então, você não vai encontrar plantas muito grandes na região polar, tá? Desculpa aí, minha cachorra.
Depois, uma outra porção já é classificado como clima frio. Esse clima frio é assim, na verdade, ele é menos frio que o clima polar. Por ser menos frio, ele acaba tendo outras características também, em especial em relação à disponibilidade de água no estado líquido. Então, tem mais água, chove, e justamente por isso a vegetação acaba sendo diferente também. Então, nas regiões consideradas de clima frio, a gente encontra a floresta boreal. A floresta boreal, ela tem mais 2 nomes que vocês podem encontrar pelo caminho de vocês em atividades, em outros textos, que pode ser chamada, então, de floresta boreal, de floresta das coníferas ou taiga. Esses 3 nomes se referem ao mesmo tipo de vegetação, que, trocando em miúdos, nada mais é do que uma floresta de pinheiros, tá? Então, nessa região mais fria, é comum ter esse tipo de vegetação, né? Então, as florestas formadas por pinheiros. E aí, essa floresta acaba sendo importante do ponto de vista econômico, porque as populações acabam realizando atividade extrativista, né? Então, retira-se essa madeira, tanto para fins aí madeireiros, quanto para a produção de papel e celulose. Então, para essas 2 atividades, se derruba essa floresta para a produção, né, desses produtos, tá? Em relação às características do terreno, né, do relevo, tem 2 pontos ali importantes, que são os Alpes escandinavos e a planície lacustre da Finlândia, tá? Vou mostrar para vocês aqui o mapa, tá? Só para vocês observarem de onde a gente está falando. Só um minutinho. Bom, aqui, pessoal, ó, então, 60 graus é dessa linha aqui. Ô, pessoal, deixa só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo com a minha cachorra para ela parar de fazer barulho. Um momento só. Oi? Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, olha só. Aqui, então, ó, a Europa do Norte é toda essa porção aqui, né, que pega aí um pedaço da Rússia, aí Finlândia, Suíça e Noruega, tá? A Islândia, essa é a porção, né, que a gente chama de Europa do Norte. Então, aqui os Alpes escandinavos, que é um ponto alto aí do terreno, tá ali entre a Noruega e a Suíça. A planície lacustre da Finlândia. Vocês já ouviram falar nesse termo, lacustre? Nunca ouvi, Dona. Não? Lacustre, pessoal. Lacustre se relaciona aí à questão de lagos, tá? Então, a planície lacustre da Finlândia é um lugar onde é uma região que se observa a presença de vários lagos. Então, assim, eu sei que aqui no mapa não é o melhor jeito de enxergar, mas a gente encontra, né, esses pontinhos azuis aqui, são todos lagos que compõem aí a planície lacustre da Finlândia, tá? Então, são esses 2 pontos aí do terreno que são importantes aí da gente identificar, tá? Outra coisa, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, alguma coisa que eu esteja falando, me interrompe e pergunta, tá bom? Não fica sem... Professora. Pode falar. Acabei de chegar. Acabou de chegar. Que página que é? Aham. Ah, tá certo. Luísa, tô na primeira página do texto ainda, tá? Tá, mas a página... Ô, professora, acredita que eu achei esse livro na internet?
Acredito. Achei esse livro na internet, só que é o livro do professor. Porque Ai, tava com dificuldade para ver os textos, né? hum, Porque foi digitalizado, não foi? foi. Aí eu tava com dificuldade para ver os cantinhos, eu falei, vou procurar na internet. Deu um trabalho, mas eu achei. Se você Uhum. quiser, eu te passo depois. Ah, tá. Tá, pode me mandar sim, Luísa. É, Certo. a página, na verdade, deixa eu ver onde está meu livro. Vou pegar o link já. Página 84, dona. 84, isso mesmo. Valeu. Bom, retomando. Agora a gente vai falar aí da Europa continental, e oceânica e continental, tá? Aqui, essa parte da Europa é onde a gente vai encontrar. Ah, na verdade, antes da gente começar a falar da segunda parte, eu vou mostrar para vocês um outro mapa, porque daí, conforme a gente for localizando os pontos, vocês também vão ter ideia de onde estão os países, né? Espera aí, dividir com vocês a tela com outro mapa aqui. Ué. Por algum motivo, peraí. Uma janela. Ah, apareceu agora. Pronto. Acho que apareceu, né? Então, aqui, pessoal, a gente enxerga, né? Como eu falei, a Noruega, a Suécia, eu acho que eu falei Suíça aquela hora, né? Me desculpa. A Finlândia e a sua planície lacustre, né? E uma parte aqui da Rússia, que está, então, nessa latitude mais ao norte, né? Nas altas latitudes, tá bom? Então, só para vocês irem se localizando em relação aí os países, né? De quem que a gente está falando. Bom, então voltando, né? A ideia da Europa continental e oceânica. Essa porção é uma porção que compreende uma faixa grande do território. E aqui é onde a gente vai encontrar as grandes planícies da Europa, né? Que vão variar aí do clima frio, né? Na porção mais ao norte, a presença de cadeias de montanhas, né? E mais ao sul, a gente vai encontrar o clima temperado, continental e oceânico. Bom, qual que é a principal característica aí do clima temperado? Alguém lembra? O que é a principal característica do clima temperado? Ele é quente. O temperado é quente? É, dona, aqui onde tá O meio temperado bugado aqui. não é seco e frio? Então, isso aqui, né, essa classificação, Vixe, tá pesado. essa classificação, ela tem relação com as zonas térmicas da Terra, né? Que tudo isso vai se caracterizar de acordo com a quantidade de energia solar que tal região recebe. Bom, o clima temperado, uma característica muito importante dele é que ele possui as estações do ano bem marcadas. O que isso significa? Significa que no inverno, o inverno é bem rigoroso, então você vai ter temperatura negativa, você tem neve, isso a gente enxerga no clima temperado, tá? O verão muito quente, muito característicos. No outono, aquela vibe das plantas caducifólias perdendo suas folhas, né? As folhinhas caindo no outono. E primavera,
estação realmente intermediária, florida, reprodução de animais, tudo aqui, bem desenho animado mesmo, sabe? Bem característico. Então, a região temperada, ela possui essa característica de ter as estações bem marcadas, bem delimitadas, tá? Então, isso é uma característica importante. Além do clima temperado, a gente vai um pouco mais para leste, a gente vai encontrar uma região de clima semiárido, tá? Que vai ali acontecer nas proximidades do Mar Cáspio, né? E com o clima semiárido, a gente acaba também tendo uma vegetação característica. Antes de eu falar disso, pergunta. Clima semiárido, como que é o clima semiárido? Qual que é a principal característica do clima semiárido? Eu não lembro direito dos negócios dos biomas e dos climas, mas eu acho que Seco. não é Eu tão lembro que a seco. gente já aprendeu sobre isso, mas eu esqueci. João Vitor, é isso mesmo. Clima semiárido é seco, né? E aí, vou fazer um parênteses aqui. A gente, às vezes, a gente acaba confundindo região semiárida, árida e desértica, a gente associa com uma imagem que é um lugar quente. E, na verdade, a característica de semiárido, árido e desértico é não ter água no estado líquido, tá certo? Então, a gente classifica a partir da disponibilidade de água. Por quê? Porque existem regiões semiáridas, áridas e desérticas que são frias. Então, se eu falar só da temperatura, eu estou excluindo outras regiões. Então, sempre que a gente for fazer classificação a partir dessa perspectiva, a gente considera a disponibilidade de água, tá certo? Gisele levantou a mão, pode perguntar. Não, Dora, desculpa, foi sem querer que eu levantei, foi mal. Tá bom. João Vitor, pode falar. Dona, aqui no Brasil mesmo, lá na parte do Nordeste, existe uma área semiárida mesmo, aqui no Brasil mesmo, lá na parte do Nordeste, mas não sei onde. Existe a região semiárida, né? E aqui, no nosso caso, o semiárido, ele é seco e é quente, mas por conta da nossa posição, né? A região Nordeste, ela está muito próxima da linha do Equador. Então, a quantidade de luz solar que chega ali é uma quantidade de luz muito grande. E, consequentemente, as temperaturas acabam sendo mais altas, tá? Então, no nosso caso aqui do Brasil, o nosso semiárido é um semiárido quente, tá? Mas, como eu disse, em outros pontos do mundo, a gente pode encontrar regiões semiáridas, áridas e desérticas, que são frias, tá? Então, é sempre a questão da disponibilidade de água. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Beleza. Sim, professora. Então, prossigamos. Essa região da Europa Oceânica Continental, as características naturais dessa região, elas foram muito alteradas. Então, assim, se a gente for passear pela Europa um dia, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade de enxergar essas características naturais, porque elas ocorriam em regiões que foram intensamente urbanizadas, tá? Porque ela pega uma faixa de países aí que se desenvolveram muito rapidamente também. Então, por exemplo, a gente encontra nessa região cidades como Paris, Londres, Berlim e Moscou. A gente está falando das principais capitais aí europeias, então a capacidade de alteração aí do meio provocada pelo homem é muito grande. Então, também para localizar vocês, ó. Então, essa parte da Europa continental e oceânica
Então, olha, a grande planície da Europa, né, a grande planície europeia, a gente pega aqui, ó, a Grã-Bretanha, pega um território da França, e vai, né, todo esse pedaço aqui, tá certo? Tudo isso aqui é a planície não, perdão, a Europa continental e oceânica. Aí, também para que a gente tenha noção de que países a gente está falando. Vou voltar ao mapa político. Vamos lá, ó. Então, a gente está falando aqui, ó, desse meião da Europa, né? Então, pega o Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Polônia, né, Áustria. Então, toda essa região aqui que é extremamente, né, principalmente esse pedaço aqui, é extremamente urbanizado. Então, essas características naturais, elas estão restritas a pequenos pedaços, né, por conta da presença humana. A gente não consegue passar sem causar impactos, né? A nossa presença é uma presença impactante ao meio ambiente. Então, as características naturais, elas acabam sofrendo com a nossa presença e vão sendo alteradas, certo? Bom, vamos voltar para o texto. Professora, eu te mandei o link aqui do livro online, no chat. Ah, tá bom, obrigada, viu? Nada. Bom, aqui. A terceira porção aí, a gente está falando da Europa do Sul. Essa parte da Europa é uma região que é voltada para o mar Mediterrâneo, tá? Então, ela compreende aí desde a Espanha, né, até a Cordilheira do Cáucaso, tá? Então, é a parte mais ao sul, que tem ali saída para o Mediterrâneo e se estende aí nessa faixa, desde a Espanha até o Cáucaso. E aí a gente vai identificar como principais unidades de relevo aí as altas montanhas, né, que são compostas aí pelos Montes Pirineus, os Alpes, Cárpatos e o Cáucaso. E uma coisa que é interessante da gente observar aqui, esses pontos altos, né, das altas montanhas, devido à altitude, eles acabam tendo como característica o clima frio, né? Que é aquela ideia, quanto mais alto a gente sobe, menor é a temperatura. Então, nessas regiões, né, das altas montanhas, a gente acaba tendo esse clima mais frio. Então, nessa região, a gente tem aí uma dificuldade para fixação humana. Então, não é comum ter pessoas morando nessa região das altas montanhas, por dois motivos. Pelo frio, né, que acaba espantando as pessoas, e por conta das características de terreno, né, é difícil construir sobre montanhas, né? Então, como o terreno não ajuda, combinado com o clima mais frio, quase não existem pessoas vivendo ali, né? Então, dificulta a ideia da fixação humana nessa região, tá? Bom, a gente também tem o grupo de montanhas mediterrâneas, né? Que compreendem aí os Montes Apeninos, que fica na Itália, os Dináricos e a região dos Balcãs, que compreendem esses países aí, a Grécia, a Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e outros, tá? Bom, vou fazer um outro parênteses aqui. Em relação à região dos Balcãs, com exceção da Grécia, né, tirando a Grécia, todos esses outros países se envolveram em uma disputa muito violenta e muito sangrenta nos anos 90, que está ligada, tem raízes nos movimentos separatistas, né? Aquela parte que a gente conversou anteriormente, nas aulas passadas, sobre a questão da dança das fronteiras, né? De países aparecendo e países sumindo. Essa é uma região onde aconteceu isso. Só que essas disputas não foram disputas tranquilas, vamos dizer assim,
foram disputas muito sangrentas, e aqui a gente pode até falar, pode não, né? A gente ocorreu de fato, quando a gente estuda sobre esse conflito, aconteceu a limpeza, processos de limpeza étnica. Vocês já ouviram falar em limpeza étnica? Não. Não? Ó, vamos pensar no nome, né? Bom, limpeza, todo mundo sabe, né? A ideia aí de se livrar das coisas, se livrar da sujeira, vamos dizer assim. Étnica, esse étnica aí vem de outra palavra. Etnia? Etnia. Então, limpeza étnica não Varrer, pode falar, Luiz. varrer outras etnias? Varrer outras etnias. Então, tem um grupo, né, uma etnia que considera outras inferiores, sujas, que não deviam estar ali. Então, o processo de limpeza étnica nada mais é do que a eliminação dessa etnia que é considerada inferior. Então, durante os conflitos na região dos Balcãs, nos anos 90, uma das coisas, um dos horrores que foi praticado nesse conflito foi realmente a tentativa de eliminar uma das etnias, né? Então, matava-se para tentar realmente eliminar uma das etnias envolvidas no conflito. Então, foi, assim, um show de horror, né? Mais uma das grandes vergonhas aí da história da humanidade. Muita gente perdeu sua vida porque tinha lá um grupo de maluco que achava que era melhor que os outros e, então vamos... Esse pessoal nem é gente, a gente precisa limpar o nosso território deles. Então vamos matar todo mundo. Então, assim, esse é um episódio, como eu disse, é recente, historicamente é recente, a gente está falando de meados dos anos 90, e extremamente violento, sangrento, enfim, é bem horrível, né? Mas acho que valia a pena a gente fazer esse parênteses para vocês entenderem, e aí a gente vai olhar no mapa lá, a região, pra vocês saberem onde é que estava rolando isso, tá? Bom, outra coisa que é importante, que a gente tem que levar em consideração para falar aqui, é a questão do clima mediterrâneo, né? O clima mediterrâneo, ele é um clima que favorece algumas culturas, como, por exemplo, o cultivo de azeitona. Então, por isso que, por exemplo, azeites que são produzidos na Espanha, em Portugal, são azeites de grande qualidade, porque as plantas, né, as azeitonas que dão origem a esses azeites, são cultivadas nessa região que é propícia para isso, devido ao clima, e que acabam resultando num produto de qualidade mais elevada. Então, aqueles azeites que a gente às vezes vê no supermercado, que custa, sei lá, R$70, R$80 uma garrafinha. Credo! Gente, R$15 eu acho caro. É quase que nem vinho. Então, por conta disso, são produtos aí dessa região que tem uma qualidade superior aí em relação à produção de azeitonas de outros. Cara, quanto que custa o azeite mesmo? 70 conto, pelo amor de Deus. Mas no Brasil é mais baratinho, não é? Não, porque a gente importa. Mais barato que 10 conto. Eu acho Mas muito na caro. pizza, então? Oi? Pizza deve ser quanto? A pizza com esse azeite, dona. Olha, gente, assim, eu mesmo nunca tive a oportunidade nem de provar, para saber que gosto tem, né? Porque, gente, R$70 num meio litro de azeite não é pra gente... Um azeite feito Mas de pra ouro. mim, azeite, ele é mais saboroso do que o óleo. Porque o azeite, ele não deixa a comida tão oleosa. É porque é Ele feito já de deixa ela um pouco azeitona, mais né, seco, José? mas também Não um de pouco mais soja. saboroso. O óleo... José, e é isso que a gente está falando, né? É um óleo que vem de uma outra planta, né? A gente está acostumado aí com óleo de Vem da soja. oliveira.
Ele Pra vem. passar no cabelo também é ótimo, só que depois fica com aquele cheiro que se você não lavar com shampoo. Oh, Jesus, pronto. Ó. Azeite no cabelo, essa é nova. Beleza, Porque às vezes eu faço hidratação, eu coloco um pouquinho de azeite. Bom, esquece o azeite aí no cabelo agora, tá bom? Vamos voltar aqui com a produção do azeite. E aí a gente acaba tendo esses produtos mais caros, tá? Outra coisa aí para a gente ir finalizando a aula de hoje, outra coisa importante é a gente observar que essa região, ela também tá abrigando cidades que são muito importantes. E aí, de novo, a gente tem aquela questão, a característica do meio natural não ser tão natural assim mais, né? Porque já sofreu com a alteração humana. Porque aqui a gente vai encontrar as capitais de Portugal e Espanha, né? Então tem Lisboa, Madrid, a gente tem Marsella, que é uma cidade importante da França, e Milão, que é outra cidade bem importante da Itália. Então, por isso, a gente acaba também não tendo a preservação aí do meio natural. Então, para vocês observarem, né, a região que a gente está falando, então aqui a gente tem a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, olha, os Montes Pirineus, né, aqui a gente já tem a Itália com os Apeninos, e os Alpes aqui, né, mais ao norte da Itália. Aí a gente tem aqui os Alpes Dináricos, né, Cárpatos também, a região dos Balcãs, e aí tem a saída aqui para o Mar Negro, né, e aqui a região do Cáucaso, tá certo? Então, toda essa parte aqui é a parte da Europa do Sul. E que está voltado para o Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, né, que tem ligação ali com o Mar Negro e o Mar Cáspio. Certo? Coisa importante para a gente finalizar mesmo. Prometo que é a última coisa de hoje. É aqui onde eu vou mostrar para vocês, onde está a mãozinha aqui do meu cursor, é o ponto de menor distância entre a Europa e o continente africano, né? Esse contorno aqui é o contorno do continente africano, tá certo? É o menor ponto entre os dois continentes, que é o conhecido como Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é o principal caminho aí, rota dos imigrantes que saem do continente africano em direção à Europa. Só para deixar claro, de repente, talvez não dê para vocês perceberem, não é grudadinho, tá, pessoal? Tem água aqui no meio, tem o Mar Mediterrâneo separando os dois continentes. Mas a travessia é feita por aqui, com embarcações precárias, ou tem uma galera que se aventura a nado também. Então, aqui, aquelas imagens de resgate de embarcação, elas acabam acontecendo bastante aqui nessa região também, porque é o lugar de maior proximidade entre os dois continentes. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, já são 10h14. Do que eu falei até aqui, tudo bem? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não, por enquanto tá tudo certo, professora. Não. Depois eu vou voltar no YouTube para ver o começo da aula, né? Porque eu perdi uns 15 minutos da aula, mas tudo certo até agora. Então, tá bom. Gente, então a gente se vê amanhã de novo, não é? E aí a gente dá prosseguimento daqui, tá? Eu vou interromper a gravação